A Assembleia Legislativa promove hoje uma audiência pública para discutir o projeto Seridó, que visa implantar e interligar os sistemas adutores, criando um grande cinturão de águas. Meu convidado hoje é o deputado estadual Francisco do PT, presidente da Frente Parlamentar da Água, das Águas. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, os telespectadores da Band. Prazer imenso estar aqui novamente. Explica para a gente como é que é esse projeto Seridó, a partir de uma ideia até de projeto do deputado Vivaldo, né? É verdade. Primeiro, destacar aqui que a iniciativa da audiência pública foi do deputado Vivaldo Costa. Eu solicitei a ele, por ser seridoense e por estar acompanhando de perto, na condição de presidente da Frente das Águas, esse projeto e esse debate. O deputado Vivaldo Costa prontamente aceitou a nossa solicitação de subscrição do requerimento dele e hoje à tarde vamos discutir com a Secretaria de Recursos Hídricos e com diversas instituições e segmentos da sociedade preocupados com essa questão hídrica do Rio Grande do Norte. E o Seridó é uma região muito afetada em função de 100% da região estar na área de clima semiárido, com muitos municípios em colapso no seu sistema de abastecimento. Exemplos muito claros são Currais Novos, Acari, que estão numa situação extremamente difícil. O Itãs e Caicó também, né? O Itãs, Caicó com o Itãs seco, né, praticamente seco também. Então, hoje à tarde, a partir das 14 horas, no plenário da Assembleia, nós estaremos debatendo esse importante projeto de integração das bacias hidrográficas do Seridó através de adutoras que irão se integrar para tentar reduzir os efeitos da seca na nossa região. Aí eu lhe pergunto uma questão técnica que certamente vai ser discutida logo mais à tarde na Assembleia Legislativa. A criação desse cinturão de águas para favorecer regiões como o Seridó não pode resultar na falta, na escassez de água em outras regiões? Como é que a coisa pode funcionar sem comprometer? Olha, em tese não, porque essas águas elas serão oriundas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que já tem adutoras para a região do Seridó, da barragem de Oiticica, que já está com mais de 75% da obra física concluída, e também nós contamos muito com a transposição do Rio São Francisco, que tem que chegar aqui ao Rio Grande do Norte, está no projeto original. Pois é. E dentro desse projeto Seridó, existe ainda o projeto da ampliação da Nova Dinamarca, que é uma barragem pequena de Serra Negra do Norte, que deverá ser ampliado. O governo federal já garantiu esse projeto, a execução desse projeto, ampliando a barragem da Nova, que será chamada de Nova Dinamarca, para uma capacidade de 600 milhões de metros cúbicos. Muita gente está estranhando, deputado, a renovação do decreto da seca, né? Está chovendo, vem chovendo desde o ano passado, mas só que não está chovendo em regiões como a do Seridó, né? Não, exatamente, Diógenes, exatamente isso. Nós tivemos chuvas em boa parte do nosso estado. Essas chuvas não foram suficientes para garantir a recarga da maioria dos reservatórios que abastecem a região. Gargalheira está seco. Ou seja, como diz lá no nosso Seridó, não pegou água. Não pegou água. Né? Gargalheiras está seco. O Dourados de Currais Novos pegou 40%, mas está secando já. Provavelmente dezembro, janeiro, se não houver chuvas em quantidade suficiente, vai secar. Itã está praticamente seco também. Então, essas chuvas foram importantes, mas elas não conseguiram garantir recarga dos reservatórios da região, nem do Seridó e nem de muitas outras regiões do estado. Então, o decreto se justifica? Claro, mais do que justificado. Nós temos já cidades em colapsos do abastecimento de água novamente. Então, choveu, mas não foi suficiente para superar as sequelas que ficaram dos 7 anos de seca que nós vivenciamos. O senhor falou, dentro da expectativa de colocar para funcionar bem o projeto Seridó, a questão da transposição do Rio São Francisco. O senhor é um dos parlamentares que tem acompanhado de perto essa questão. Há alguma novidade sobre datas? O que é que está ocorrendo em outros estados e que pode beneficiar também o Rio Grande do Norte? Pois bem, Diógenes, essas são respostas que nós temos buscado nesse ano de 2019. Nós já tivemos a iniciativa de criar uma frente interestadual com representantes das assembleias dos 4 estados beneficiários, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Já tivemos uma reunião na Assembleia Legislativa de Pernambuco,
os deputados dessas frentes conjuntamente. Tivemos agora em Monteiro, vendo a situação em que se encontra o canal, o bombeamento da água estava suspenso, paralisado desde fevereiro, e a situação muito preocupante. Monteiro, na Paraíba. Na Paraíba. Recentemente, a água começou a ser bombeada para a barragem de Negreiros, em Salgueiro. É daí desse eixo norte, em Pernambuco, que essa água deverá chegar a mais 10 barragens ao longo do caminho, até chegar aqui na Paraíba, nas imediações de Cajazeiras, na barragem Ávidos, em Engenheiro Ávidos, para poder daí ela ser liberada para, por gravidade, entrar no Rio Grande do Norte pelo rio Piranhas-Açu. E vamos, amanhã, os 4 deputados da Frente Parlamentar Interestadual, estaremos a partir de amanhã em Brasília, conversando com os coordenadores das nossas bancadas federais, dos 4 estados, com os deputados e senadores, solicitando uma audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa compreender de fato qual é o verdadeiro percentual em que se encontram as obras da transposição e qual é o cronograma para a conclusão dessas obras, para que as águas cheguem ao seu destino final. Serão 12 milhões de pessoas beneficiadas e há necessidade ainda de obras complementares que precisam de recursos, e uma coisa que nos preocupa muito é que as notícias são de que o governo federal cortou muitos recursos de investimentos para o ano de 2020 e nós estamos preocupados com a conclusão dessa obra. E esse cronograma da obra, pelo menos para chegar no Rio Grande do Norte, está super atrasado. Nós tivemos já datas de todo tipo. Qual é a perspectiva? Não tem data? Ela está indefinida? Nós não temos uma data que possamos aqui garantir segurança, porque, veja bem, no ritmo que a obra se encontra, é provável que o ano que vem a água chegue ao Ceará. E nós esperamos, nós temos aí uma perspectiva de que até o final do ano que vem, essas obras essas águas, melhor dizendo, deverão chegar aqui ao Rio Grande do Norte através da bacia do rio Piranhas-Açu. Mas nós precisamos dessas respostas mais concretas. Estamos indo a Brasília exatamente para pedir, solicitar, cobrar do Ministério do Desenvolvimento Regional que nos dê um cronograma definitivo para que nós possamos dizer ao povo do Rio Grande do Norte e dos demais estados quando efetivamente essas águas chegarão aqui no Rio Grande do Norte. Outro assunto importante que o senhor tem acompanhado de perto é a questão da recuperação das estradas aqui no estado. O senhor até propôs a criação do Fundo de Manutenção. Esse fundo vai sair do papel? Olha, a governadora Fátima anunciou, Diógenes, semana passada, quinta-feira, que conseguiu recursos junto ao Detran, recursos de multas que são pagas por quem usa as estradas, então nada mais justo do que esse dinheiro se reverter em melhorias das estradas. Então, a governadora anunciou um programa de 13 milhões de reais para manutenção das rodovias estaduais, as rodovias do Rio Grande do Norte, 8 milhões para a operação tapa-buraco, 5 milhões para sinalização e conservação. Nós esperamos que esse fundo ele possa ser melhor analisado, ele possa ser colocado em prática, porque a governadora tem clareza, e nós também, da situação em que se encontram as estradas do Rio Grande do Norte. Não é só do Seridó, é do Rio Grande do Norte. E nós precisamos garantir recursos, porque os recursos da CID, que no ano de 2018... A CID é o Imposto sobre os Combustíveis. Sobre os combustíveis. No ano de 2018, a informação que nós temos é que esses recursos foram da ordem de 26 milhões de reais. Esse ano ainda não chegou a 8 milhões de reais. Então, nós não podemos mais contar só com esses recursos da CID, que é esse imposto que nós pagamos quando abastecemos nossos carros. Nós precisamos também de ter um fundo de conservação, de manutenção e, se possível, até de construção de novas rodovias do nosso estado. E a parceria com o Banco Mundial, que prevê também investimentos em rodovias? Não tem dinheiro aí do Banco Mundial? Tem dinheiro, Diógenes. Inclusive, por exemplo, lá no Seridó, a estrada que liga Jucurutu a Caicó, ela foi feita. A estrada que liga Cerro Corá a Lagoa Nova, ela iniciou. O problema é que os recursos do Banco Mundial, eles não estão previstos nesses recursos a manutenção das rodovias. E a governadora está lutando por uma nova etapa de recursos, né, de contratualização junto ao Banco Mundial de Recursos,
para poder garantir um programa mais consistente, não só de tapa-buracos, mas de conservação, de recuperação da malha viária. Por isso, sua ideia do fundo de manutenção. Exatamente, porque, veja, se a governadora conseguir uma nova contratualização junto ao Banco Mundial, mas tiver também um fundo estadual, fruto de diversos recursos que o Rio Grande do Norte arrecada, por exemplo, através do pagamento de multas, de taxas. Então, esse fundo, com uma nova etapa de recursos do Banco Mundial, certamente garantiriam as condições para nós podermos ter aqui um programa como nós tivemos no vizinho estado da Paraíba. O governo do estado está com dificuldades desde o início dessa gestão, né, de saldar folhas de servidores. Temos uma greve do Detran que iniciou hoje. Qual é a situação que o senhor tem de informação sobre a situação fiscal do estado hoje, deputado? Diógenes, a situação fiscal do estado ainda continua extremamente difícil. O estado, a governadora e toda a equipe tem feito um esforço imenso para poder garantir, por exemplo, o salário pago dentro do mês trabalhado. Entretanto, o governo tem feito alguns esforços no sentido de equacionar as despesas para que elas não sejam maiores do que as receitas. O governo também conta com os recursos da seção onerosa do petróleo e gás. Dinheiro que pode entrar ainda esse ano, Dinheiro que pode entrar esse ano, porque o Senado já aprovou, falta agora a Câmara dos Deputados fazer a aprovação. E há já uma movimentação do governo de pagar estados e municípios ainda esse ano, não? Exatamente, até porque a pressão não é apenas o Rio Grande do Norte que se encontra em situação difícil, né? O país inteiro. Então, na verdade, o que o governo tem buscado fazer é garantir o pagamento dos salários pagos dentro do mês trabalhado e buscar recursos extraordinários, seja através da venda da folha, como já foi feita, mas infelizmente uma parte do dinheiro da venda da folha serviu apenas para quitar débito do governo anterior que não pagou os consignados. Então a metade desse dinheiro já ficou comprometido com os consignados. Além disso, os recursos da seção onerosa, o governo continua atuando no sentido de fazer aquela negociação das antecipações dos royalties do petróleo e tem o PEF, que é o Programa de Equilíbrio Fiscal, a chamada Lei Mansueto, que não é só o Rio Grande do Norte, diversos outros estados estão trabalhando. A governadora tem procurado fazer o dever de casa para poder ter acesso aos recursos desse plano de equilíbrio fiscal e com esses recursos extras, aí sim, equilibrar financeiramente o estado, pagar os salários atrasados que são devidos aos servidores. A governadora reconhece isso e nós reconhecemos isso, é um direito dos trabalhadores, dos servidores do Rio Grande do Norte receber esses recursos atrasados, mas para isso precisa de recursos extraordinários. Eu queria agradecer a presença aqui do nosso programa, o deputado Francisco do PT, deputado estadual, presidente da Frente das Águas. A gente conversou sobre seca, sobre decreto de emergência e também sobre o projeto Seridó e entre outros assuntos. Obrigado por sua presença aqui. Obrigado, Diógenes.